Bom dia a todos, boa tarde, né? Nesse momento é boa tarde, passou de meio-dia. Bom, gente, como foi dito na nossa primeira aula do retorno ao ensino híbrido, de antemão, peço desculpas de eu não ter ter colocado a aula para gravar, então vou fazer um apanhado aí de tudo que nós vimos hoje, tá bom? E aí, o que nós vimos hoje? Nós vimos hoje a evolução dos modelos agrícolas. E para falarmos disso, da grande evolução dos modelos agrícolas, eu tenho que passar para vocês que, para falar nesse momento, eu tenho que falar de fatores de produção. E quando eu falo de fatores de produção, é naquele contexto de realmente produzir, tá? E principalmente eu estou falando do meio rural. Porque dentro do meio rural, nós podemos ter uma noção de viabilização da ocorrência do processo produtivo. O que eu estou falando disso? O que é utilizado para um processo produtivo acontecer? Primeiro, são três fatores: a terra, o trabalho e principalmente o capital, né? O money, o din-din, ou assim, né? Todos nós amamos. E aí, nós podemos associar isso a um processo histórico, durante os 10 mil anos atrás, que ocorreu na chamada Revolução Agrária. E essa Revolução Agrária, ela teve como finalidade, lógico, como um todo, foi uma revolução agrícola neolítica, no caso, que nós tivemos um grande desenvolvimento da capacidade de plantar, tá? Do ser humano plantar seu próprio alimento, e isso fez o quê? Promoveu, de fato, a sedentarização. E essa sedentarização, ou seja, acabou acarretando na fixação dos povos. E esses povos que foram fixados nesses determinados lugares, o que? As pessoas começaram a ver que aquelas pessoas começavam a plantar e conseguiam se manter ali, porque achavam uma terra boa, e ali elas conseguiam comercializar, conseguiam plantar para seu próprio sustento. E aí a coisa começou a andar, a coisa começou a fluir. Então os povos começaram a ficarem fixos naqueles determinados lugares. E aí, em contrapartida, nós podemos perceber que durante a maior parte do tempo, o fator da terra, no caso em si, ela foi decisiva, principalmente para a agricultura, porque muitas técnicas, né, que eram desenvolvidas naquela época, essas técnicas eram simples. Então, assim, a fertilidade natural do solo, como o clima local, como a disponibilidade de água, e naquele momento eram fundamentais para o processo da produção. E ao longo de todo esse período de experiências, de criações, de meios de produção como um todo, tá? Além das condições naturais, a disponibilidade de mão de obra, tá? Que por si só determinaram o resultado do processo, que aí nós podemos enxergar da seguinte forma, que mesmo com tudo isso, a partir de tudo isso, nós tivemos, atrelado a essa chamada Revolução Agrícola, veio em sequência a chamada, lógico, muitos anos depois, a chamada Revolução Industrial. Que essa Revolução Industrial, ela se impregnou não apenas no setor de produção, mas no setor de produção agrícola também. Ou seja, diversas áreas do mundo passaram, no caso, a ter no capital um fator decisivo para a produção. Ou seja, você tinha que ter um capital para produzir mais e por aí vai. E aí, a partir desse momento que nós tivemos essa principal premissa, né, da Revolução Industrial, de estar implantada, começar a ser implantada em diversas áreas, o que começou a acontecer? Ela foi introduzida também na agricultura. E assim, o sistema de produção, ele começou a ganhar novos ares, ou seja, novas formas de produção. E nele começou a ser dividido, no entanto,
dois sistemas, o intensivo e o extensivo. Por que eu estou falando de intensivo e extensivo? O sistema produtivo intensivo e extensivo, que eles se diferem, tá? Por si só, como, por exemplo, o intensivo, ele é atrelado ao emprego de tecnologia, ou seja, não só de tecnologia, mas de novos insumos, tá? Pesquisas e investimentos de capitais como um todo, e principalmente obtendo, no geral, uma elevada produção. E essa produção, ela começou a não só ganhar áreas de subsistência, mas ganhar áreas bem de produtividade para atender uma grande e elevada demanda. E a definição, ela, no caso, não se refere ao total da produção, ou até mesmo à extensão da terra, mas assim o grau de produtividade que ele pode atingir. Por exemplo, produzir diversas coisas num grande espaço, ao invés de produzir num grande espaço apenas uma única coisa, tá bom? E é atrelada a isso uma diferença do sistema extensivo, que ele passa a ser marcado no caso, pela reduzida produtividade, ou seja, até mesmo pelo emprego de técnicas, por grande utilização de utensílios rudimentares, tá? Desperdício de possibilidades oferecidas naquela área, isso tudo conta diante disso. E a partir daí, nós começamos a ter tipos de agricultura. E o que eu disse na aula para vocês, tá? Desculpe até se eu estou correndo um pouco, é para o vídeo também ficar um pouquinho, não ficar tão longo e não ficar tão maçante para vocês. Então, assim, é interessante eu passar isso direto para vocês. E diante de um dos tipos de agricultura que eu vou abordar agora para passar para vocês o que foi dito em aula, nós temos o itinerante ou rotação de terras, perdão. E esse tipo de produção é uma agricultura, como podemos dizer, uma agricultura descapitalizada, ou seja, não necessita de tantos recursos. A agricultura itinerante, tá? Que ela é realizada em grandes países periféricos. Bom, e assim, diante de tudo isso, nós podemos fazer que são esses países mais pobres que utilizam essa forma de agricultura itinerante, tá? Ela utiliza mão de obra familiar, técnicas rudimentares, aquelas técnicas antigas, e no caso, ela consegue objetivar a subsistência da população local, no todo, foca apenas ali naquela população ali, que está ali no seu meio. E principalmente, quando eu disse na aula para vocês, assim, por exemplo, são no caso, no caso agricultura familiar, mão de obra familiar, eu estou falando de amigos, vizinhos, como um todo, isso também pode entrar nesse processo ali no seu entorno, ou seja, naquela pequena área. E assim, e ali existe também uma falta de recursos, principalmente de conhecimento, de assistência técnica, e assim, com isso, determina a baixa produtividade. E assim, após alguns anos de cultivo, começa a ter uma diminuição de fertilidade natural daquele determinado solo, que passa a ficar, naquele caso, bem exposto à erosão. E com todas essas características, assim, a família ela acaba ali, ou seja, aquele grupo acaba desmatando uma determinada área próxima para e com isso uma prática de queimada, como eu abordei na aula para vocês. E com isso tudo, essa prática da queimada acaba, no caso, evitando, ou seja, demora um plantio, ou seja, esse plantio ele para de acelerar. E aí começa a se iniciar um novo ciclo. Daí um nome de rotação de terras ou itinerante, tá bom? Ou seja, começa a ter uma rotação. Por exemplo, aquele produto que plantei ali, eu queimei fui naquele matagal que estava ali e tal, danifiquei aquele solo, ou capinei ali mais fundo, teve um problema por conta disso, e aí vou ser obrigado a plantar outra coisa, ou até mesmo modificar o estilo de plantio, tá bom? Então, assim, espero que vocês tenham compreendido esse início, lógico, que foi um pouquinho corrido que eu falei, mas espero que vocês tenham compreendido a essência da coisa, tá bom?
Então, desde já, fica aqui um beijão para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E aí, de repente, serve para vocês. Lembre-se, esse conteúdo é do capítulo 1, tá bom? Do livro de vocês, da apostila de vocês. Então, é só clicar lá, dar uma lidinha, tranquilo, que vocês vão associar direitinho com o que eu expliquei aqui, tá bom? Um grande beijo e principalmente com a aula. Fiquem com Deus no nosso novo normal.